Boa tarde a todos vocês, quinto ano. Espero que todos estejam bem. Vamos voltar aqui para mais uma aulinha nossa, é, aí agora de história, né? Estou trabalhando com vocês sobre a questão do tempo, sobre a contagem do tempo, a passagem do tempo. E agora vamos corrigir, né? No último roteiro, eu deixei para vocês o exercício na página 43 e 45. Vou fazer a correção dele aqui, né? Ele é bem simplesinho, bem fácil. Também neste roteiro dessa aula aqui, né? Estou deixando mais uma atividade, dessa vez em matriz. Espero que consigam fazer e mais uma vez repito que estou à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer problema que tiverem aí, tá bom? Como sempre, não vou deixar de lembrar para assinar a lista de presença, no qual o link encontra-se aqui na descrição desse vídeo, tá bom? É importante colocar lá o seu nominho completo lá para a gente poder verificar, né, aqueles que estão assistindo às aulas ou não, tá bom? Eu sei que às vezes é um pouco complicado, né? Nós assistimos aulas assim online, uma aula no formato à distância, principalmente comigo, né? Que nós não tivemos ainda um contato direto, eu não tive a oportunidade de dar aula para vocês em sala ainda, né? Tô doido para poder fazer isso, né? Logo quando na primeira aula que seria, né, com vocês, nós tivemos aí essa paralisação, né, das escolas de não poderem funcionar, não ter aglomeração por conta aí do coronavírus, né? Então estou louco para acontecer isso logo. Muitos de vocês já me conhecem, né, aí da escola, já dou aula há algum tempo, né, no turno da manhã. E sempre tenho projetos aí também à tarde, né? E eu tô doido para encontrar com vocês logo, né? Para a gente conversar e afinar algumas ideias, eu verificar muitas coisas que vocês gostam, o que não gostam. Eu também, né, vou poder falar algumas coisas, igual, por exemplo, eu adoro videogame, né? Então nós vamos conversar nas aulas, vocês vão ver, e vou usar muitos exemplos relacionados a videogame, adoro anime, adoro essas coisas, sabe? Então eu gosto de levar muitas minhas aulas para este lado. Então é por isso que eu tô louco para encontrar, sem contar que eu não paro quieto um minuto, né? Então eu vou andando e faço piada, gosto de aula bem divertidas, tá bom? Então vamos lá, olha só, não esqueçam da lista de presença. Neste capítulo 3 do livro de vocês didático, nós estamos tratando sobre o tempo passa, né? Sobre a história do tempo e como as comunidades, como a sociedade, né, faziam para contar, como elas contam o tempo hoje, né? Eu até falei na última aula que a passagem do tempo, né, ela é percebida aí pelos seres humanos desde os tempos mais antigos, né? E ela está, sobretudo, principalmente relacionada com a observação do homem na natureza. Então, o homem observava os fenômenos da natureza para poder fazer a sua contagem do tempo, tá? Então, desde a pré-história, que os grupos humanos perceberam, por exemplo, que a luz do dia era mais seguro sair, ela ajudava a iluminar, verificar o ambiente que estava ao redor, né, porque tinha mais clareza, este tipo de coisa, tá? Então, ficava fácil para os seres humanos começar a regular, começar a contar a passagem do tempo a partir disso. O dia, por exemplo, que era fácil fazer as coisas, a noite já era mais perigoso, a noite era mais difícil eu enxergar, eu observar determinados aspectos. Uma outra observação que eles poderiam fazer, por exemplo, era as estações do ano, né, que marcavam aí quando iam existir a colheita, quando tinha maior oferta de alimentos. Então, resumindo a história, o homem sempre, a história de marcação do tempo, de verificação do tempo na sociedade, ela estava diretamente relacionada aí
aos fenômenos naturais, à observação da natureza, não é isso? E foi passando o tempo, eu falei que nós fizemos várias formas de registrar a passagem do tempo, registrar a marcação do tempo. E uma delas foi o calendário, né? Um dos instrumentos desenvolvidos aí para marcarmos a passagem do tempo, tá? E o calendário, ao longo da história, ele sofreu um monte de alterações, né? Até chegar o que nós utilizamos hoje, tá? Ele já teve aí baseado em vários fatores para nós termos hoje o calendário como a gente conhece, começando em janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Disse também que o nosso calendário que nós utilizamos aqui no Ocidente, né, no mundo ocidental, é o calendário gregoriano, né, que ele marca o início do tempo, né, o início da contagem a partir do nascimento de Jesus Cristo, né, o ano 1. E aí nós temos ano 1, 2, 3, 4, até chegar no que estamos hoje, né, 2020. E aí, para calcularmos, para verificarmos isso, né, foi colocado que o seguinte, os acontecimentos que tinham antes do nascimento de Jesus Cristo, eles teriam a sigla, né, eu coloquei lá para vocês na última aula, AC, né, antes de Cristo. E a partir do nascimento do ano 1, né, a contagem seria conhecida como DC, depois de Cristo, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui no ano de 2020, né? E esse ano de 2020 aconteceu depois do ano 1 aqui do nascimento de Jesus Cristo. Então, é um ano DC, né? E se eu tiver uma marcação na prova assim também, o ano de 3000 AC, significa que isso aqui ocorreu há 3.000 anos antes do nascimento de Cristo. Tá? Então, este é o calendário gregoriano que nós utilizamos aí hoje, né? Que ele é marcado pelas siglas AC e DC. Tá? E tem uma série de outros calendários na sociedade, tem o calendário indígena, né, que eles marcam aí também com aspectos da natureza, com aspectos aí da agricultura, da lua, do sol, e muitos índios no Brasil, inclusive, né, tribos mais afastadas no interior das nossas florestas, né, floresta amazônica, região do nós temos ali do Mato Grosso, né, por exemplo, eles vão utilizar aí calendários próprios que não são esses, ou esse calendário gregoriano que nós usamos, tá bom? Então vamos lá, depois desse breve histórico aqui, rapidinho da aula, vamos passar aqui e fazer a correção da página 43 e 45. Vai tratar sobre calendários também. Vamos lá. Então, olha só. Sobre o calendário e sua utilidade, escreva V para afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos ver o que está verdadeiro e o que está falso aí nessas mensagens. Ó, um calendário pode ser elaborado com base na observação da natureza? Nós já vimos que sim, né? Várias tribos, acabei de dar um exemplo, inclusive tribos indígenas aqui no Brasil, eles vão fazer, né? Eles podem montar um calendário baseado aí com observações da natureza. Então, essa aqui está verdadeira. Vamos ver essa outra. O calendário indígena é o principal calendário utilizado no mundo atualmente? Tá falso, né, pessoal? Por quê? O principal calendário que nós utilizamos hoje no mundo é o calendário, que eu já falei com vocês aqui, ó, gregoriano. Ok? O calendário gregoriano. Eu estou colocando aqui, dessa forma, exercício. Na página seguinte, eu vou colocar as respostas, tá? Direitinho aqui. É só para a gente construir o conceito. Depois você, se teve alguma dúvida, você pode verificar lá a resposta no próximo slide aqui que eu vou passar no vídeo. Vamos ver. O marco inicial, ou seja, o início do calendário gregoriano, é o nascimento do Papa Gregório XIII.
o calendário chama gregoriano, vem do Papa Gregório. Mas será que o início do calendário vem aqui do Papa Gregório? Tá falso, né? Porque o início do calendário está relacionado ao nascimento de Jesus Cristo. Já vimos isso também na última aula, até falamos sobre isso aqui agora, né? Então, tá falsa essa afirmação. Vamos ver a outra. O calendário gregoriano é o mais utilizado como um calendário oficial atualmente? Verdadeiro, né, pessoal? Falei com vocês que ele é utilizado em quase todas as civilizações, principalmente as ocidentais, ou seja, que estão desse lado aqui, né, que estão a oeste do meridiano de Greenwich. Tá? Então fica verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Tá? Vamos ver aqui. Retome os itens que você considerou falsos e reescreva-os de modo que possam ser considerados verdadeiros. Então, como que ficaria esse falso aqui? Ó? O calendário, que a gente vai tirar aqui, ó, a gente tira o indígena e o calendário gregoriano. Então, o calendário gregoriano é o principal calendário utilizado no mundo atualmente. Reescrevi agora de forma verdadeira. Vamos ver essa aqui. O marco inicial do calendário gregoriano é o nascimento do Papa Gregório XIII? Não. O marco inicial do calendário gregoriano, a gente vai cortar isso aqui, é o nascimento de Jesus Cristo. Ok? Reescrevi a frase de maneira correta agora. Então, como que ficariam as respostas, então? Olha lá. Né? Deixa eu tirar aqui meu videozinho. Vou andar aqui para este lado aqui. Ó. Então, eu já sei que essa está verdadeira. Nós já vimos. Verdadeira, falsa, falsa e verdadeira. E olha elas reescritas aqui, ó, da maneira correta. O calendário gregoriano é o principal calendário utilizado no mundo atualmente. E o referencial de contagem do calendário gregoriano é o nascimento de Jesus Cristo. Ok? Essa é a questão 1, bem fácil, né? Estava tudo no conceito que nós trabalhamos na última aula. Vamos ver aqui a 2. O que significam as siglas AC e DC utilizadas para datar documentos e eventos históricos? O que significam essas siglas aí? Já até falei com vocês no início dessa aula, né? Então a sigla AC quer dizer o quê? Antes de Cristo. Ó. Antes de Cristo. A resposta vai estar melhor na próxima página, tá? E DC depois de Cristo. Ok? Ih, tá ruim para escrever aqui hoje. Depois de Cristo. Legal? Então vamos ver aqui como que fica a resposta. As siglas significam, então, antes de Cristo, que é o AC, e depois de Cristo. Nossa, acho que é porque tá sujo aqui. Soprei a poeira aqui, vamos ver se melhora. E DC depois de Cristo, ok? Questão 2, facinho também. Vamos ver a 3, que é a última da página 43. Explique como é feita a contagem do tempo com base no calendário gregoriano. Então, como que é feita a contagem do tempo no calendário gregoriano? Nós já sabemos que a marcação inicial do calendário gregoriano é o nascimento de Jesus Cristo. Vou colocar aqui, ó, Jesus Cristo, nascimento dele. Então, como que é feito a contagem? Tudo o que aconteceu antes de Cristo, que é o AC, né, o ano ele é contado, né, de forma decrescente. Tá? Eu venho aqui 3.000 antes de Cristo, 2.000 antes de Cristo, assim até chegar no zero. E a partir do nascimento de Jesus Cristo, o ano, né, é contado de forma crescente. Ano 1, 2, 3, 2010, 2020 e assim vai.
ok? Então, o ano antes do nascimento de Jesus Cristo, ou os anos, né, antes do nascimento de Jesus Cristo, são contados de forma decrescente e sempre recebem a sigla AC. E agora, né, os anos depois do nascimento de Jesus Cristo, eles são contados de forma crescente, né? E não necessariamente você não precisa utilizar aqui o depois de Cristo, tá bom? Porque subentende-se já que o evento aconteceu depois do nascimento de Cristo, ok? Como que ficaria a resposta então? Olha lá. Os anos antes do nascimento de Jesus Cristo são contados de forma decrescente e sempre recebem a sigla C. Os anos depois do nascimento de Jesus Cristo são contados de forma crescente e o uso da sigla DC não é obrigatório. Legal? Vamos ver agora a página 45. Olha lá, 1 da 45. Está falando sobre outros calendários, outras formas de marcar o tempo. Com quais objetivos os mesopotâmicos, as civilizações antigas, né, e os egípcios criaram seus calendários no passado? Com qual era o objetivo? Eu posso citar alguns aqui, falei na última aula. A gente pode falar aqui para contar, por exemplo, a data de festas religiosas. Podemos falar também sobre os trabalhos agrícolas, né? Até disse para vocês a plantação, os trabalhos agrícolas. Posso falar mais o que? A cobrança de impostos. Principalmente os egípcios aqui, ó, eles também utilizavam o calendário que é para falar sobre a vida do faraó. Então são vários objetivos que esses povos antigos criaram um calendário no passado. Vamos ver como é que ficaria a resposta? Olha lá. A fim de estabelecer as datas das festas religiosas, dos trabalhos agrícolas, para determinar o período de cobrança de impostos, para falar sobre aspectos da vida de um faraó, por exemplo. Tá? Esses foram os objetivos para a criação deste calendário, para a marcação do tempo. Ok? Vamos ver a 2. O antigo calendário egípcio, né, lá do ano de 2773 a.C. Opa, vamos ver aqui. Ele foi criado, ó, 2773 a.C. Vamos ver o que vai perguntar. De acordo com o que você aprendeu sobre o calendário gregoriano, é o que nós utilizamos, isso aconteceu antes ou depois do Marco I, ou seja, o nascimento de Cristo, desse calendário? Justifique sua resposta, né? Então, a própria questão aqui já deu uma dica para a gente, ó. Ele aconteceu antes, tá? Porque tem a sigla AC, né, que está acompanhando o ano aqui. Então, os acontecimentos ocorreram antes do nascimento de Jesus Cristo, justamente porque o ano aí está acompanhado da sigla AC. Ok? Então, vamos ver a resposta. Olha lá. O acontecimento se deu antes do Marco I, ou seja, antes do nascimento de Cristo, segundo o calendário gregoriano. Por que eu sei disso? Porque o ano está acompanhado aqui da sigla AC, antes de Cristo. Legal? Vamos para a última questão, então, a 3. O antigo calendário egípcio organizou a divisão do tempo levando em conta a prática de qual atividade? Então, o calendário egípcio está escrito até na página anterior, na 44, no texto, né, do tópico Ler e Descobrir. Né? Então, o calendário egípcio organizou a divisão do tempo levando em conta qual prática atividade? Né? O que eles levaram em consideração aqui para fazer o seu calendário? Ó, a organização dele. Né? Agricultura. Né? As práticas agrícolas dos egípcios. Eles utilizaram isso aqui para poder o quê? Organizar o seu calendário, né? E eles organizaram o seu calendário um pouquinho diferente do nosso, porque o calendário dele tinha o quê? 3 estações do ano, diferente da nossa, que duravam 4 meses. O nosso calendário ele tem 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. E ele é organizado a cada 3 meses.
ok? Cada estação dura 3 meses. No calendário egípcio, ele tinha 3 estações e cada estação durava 4 meses, né? E como que eles definiam essas 3 estações aqui? A primeira, por exemplo, era a cheia do Rio Nilo. Olha o Rio Nilo aí, ó. A cheia do Rio Nilo. A segunda estação era definida, era marcada pelo crescimento que das plantas. Será que eu vou fazer uma plantinha aqui? Pelo crescimento das plantas, ok? E a terceira estação, aí também durando 4 meses, era para a colheita dos frutos, né? Eu acho que não sei desenhar isso aqui não. Pela colheita dos frutos aqui, ó. Parece já um galinho já colhido, né? Pela colheita dos frutos, tá? Dos seus produtos aí, ok? Vamos ver como é que fica essa resposta então. Então lá, os egípcios organizavam a divisão do tempo a partir da prática da agricultura. De acordo com o calendário egípcio, o ano é dividido conforme a atividade agrícola, com 3 estações de 4 meses. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa correção, né? Na próxima aula eu vou trabalhar com vocês sobre como contar o tempo. Vamos ver aí como que a gente conta as décadas, como que a gente conta aí os séculos. Tá bom? Tchau para vocês. Qualquer dúvida é só mandar aí no comentário. Tchauzinho.